Então nós vamos continuar falando sobre os recursos energéticos não renováveis, agora com o gás natural. O gás natural também é um hidrocarboneto. A maioria dos combustíveis, principalmente os combustíveis fósseis, serão hidrocarbonetos, com exceção do carvão, que na verdade é composto quase que em sua totalidade por carbono e alguns outros elementos chamados de resíduos. Mas o principal elemento combustível do carvão vai ser o próprio carbono. Quanto maior o teor de carbono que tiver no carvão mineral, ele será mais caro, será mais eficiente em sua queima. Agora, os combustíveis líquidos e gasosos, em sua maioria, são hidrocarbonetos. O gás natural é um deles. Ele é composto por ligações de moléculas de hidrogênio e de carbono. E com sua queima, vai liberar para a atmosfera principalmente monóxido de carbono, dióxido de carbono e também metano. O gás natural se forma no mesmo ambiente que se forma o petróleo. Então, nas jazidas que forem descobertas e extraídas petróleo, também terá o gás natural. Em uma grande parte dos poços, das plataformas petrolíferas, extrai o petróleo através de perfurações dos poços, bombeamento, injeção de água para forçar o petróleo a subir para a plataforma. Isso quando o petróleo tem uma densidade maior, que a bomba não consegue sugar, aí tem que haver a injeção de água. E a própria água do mar, não tem problema. Principalmente para preencher o espaço vazio que foi deixado, que será deixado pelo petróleo quando for totalmente extraído. Então, nesse mesmo ambiente ocorre a transformação do gás natural. O gás natural é um dos resíduos da transformação química e física dos resíduos biológicos que há milhões de anos se transformaram em petróleo. E aí o gás natural é um resíduo. Em grande parte dessas plataformas o gás natural não é aproveitado, ele é queimado. Então muitas plataformas têm um local para queima desse gás natural, e isso é um desperdício, tanto em fontes de energia quanto ambiental, porque está queimando algo inutilmente. Então o correto seria armazenar esse gás natural para ser vendido ao consumo. As jazidas de petróleo e gás natural, como eu falei, são encontradas juntas. O petróleo é encontrado junto com o gás natural. Em uma mesma jazida onde se forma o petróleo, também se forma o gás natural. Então aqui nós temos, por exemplo, uma ilustração onde temos a rocha geradora, aqui a qual foi gerado o petróleo e o gás. Esse petróleo e o gás, quando se torna menos denso, vai tentando encontrar brechas ou janelas de geração para migrar para locais mais próximos à superfície, devido à sua densidade mais baixa, inclusive mais baixa do que a água. Então, quando encontra rochas chamadas rochas selantes, que são rochas impermeáveis, aí o petróleo não consegue mais migrar mais acima dessa rocha e fica se acumulando aqui. Ocorre a acumulação, e a acumulação é feita geralmente sobre lençóis freáticos acima da água, já que a densidade do petróleo é menor do que a água, o óleo é mais leve. E o gás é mais leve ainda do que o petróleo, fica em uma bolha acima da camada do óleo. A partir daí, feito o estudo geológico do local, pode-se perceber a existência e a presença dos dois combustíveis,
E ocorrem os investimentos para perfuração e extração tanto do petróleo quanto do gás natural e assim poder utilizá-los na venda. O gás natural pode ser armazenado e vendido diretamente ao consumidor ou às indústrias como combustível gerador térmico, e o petróleo passa pelos processos de refinamento para a produção de elementos mais caros, mais finos, mais refinados, como a gasolina e o óleo diesel. Agora vamos falar sobre o carvão mineral, que é outro tipo de recurso energético não renovável. O carvão mineral foi a primeira fonte fóssil a ser utilizada em larga escala, principalmente no início da Revolução Industrial no século XVIII. Então foi com o desenvolvimento da máquina a vapor. O carvão mineral foi utilizado para aquecer a água, e essa água era convertida em vapor em altas pressões para mover essas máquinas. Daí o nome máquina a vapor. E essa máquina a vapor foi introduzida nas locomotivas, nos navios e nas fábricas, principalmente nas fábricas de tecido. O carvão mineral nada mais é do que uma rocha resultante da decomposição de plantas, principalmente grandes florestas soterradas há milhões de anos, e que passaram por processos de transformações na sua estrutura química e física graças às altas pressões dos sedimentos que ficaram acima deles, e graças a isso também a alta temperatura, na ausência de oxigênio. E isso fez com que aquela matéria orgânica se decomposse e se transformasse em carvão. Com a presença de temperaturas ideais para se transformar em carvão, porque aí vai ganhando teores de carbono e cada vez mais com a pressão e com a temperatura e o tempo, essa matéria orgânica ganha teores mais elevados de carbono, ficando mais rica em energia. O carvão se forma, como eu falei há milhões de anos, se formou há milhões de anos e passa por algumas etapas. A primeira delas é a etapa da turfa, que nada mais é do que uma camada de matéria orgânica que foi soterrada por sedimentos há milhões de anos, e aí começou o processo de pressurização dessa matéria orgânica chamada de turfa. É a compactação da matéria orgânica. Então a turfa tem um aspecto semelhante a isso daqui. É a compactação de matéria orgânica, de folhas, de árvores, troncos, já decomposta, porém compactada. Então quanto mais compactada vai sendo essa matéria orgânica, ela vai sendo aquecida na ausência de oxigênio, e a pressão vai causando a transformação física e química desse composto. A segunda fase é a fase que ocorre o aumento da temperatura e da pressão com o acúmulo de mais sedimentos, torna a camada sedimentar mais pesada, e com isso vai pressionando ainda mais a turfa. Nessa etapa dá origem ao lignite, que é um tipo de carvão mineral primário, já é considerado um tipo de carvão mineral, e que já pode ser utilizado em aplicações misturadas com carvões mais ricos ou em aplicações mais modestas. Então esse carvão lignite tem baixo teor de carbono, em torno de 70%. O carvão puro deve ter mais de 90% para ser considerado de qualidade e poder ser utilizado nas usinas siderúrgicas, nas siderurgias, para derreter metal. Então esse carvão tem baixo teor térmico e por isso não tem aplicação diretamente na indústria. Ele teria que passar por uma transformação ou misturado
com outros carvões mais ricos. Após essa etapa, também com o aumento da temperatura e da pressão, devido a mais acúmulos sedimentares, vai fazer com que o lignite se compacte ainda mais, fique mais compactado e com isso o teor de carbono aumente ainda mais. Nessa etapa nós teremos a formação da hulha, também chamado de carvão betuminoso. Esse carvão betuminoso pode ser utilizado diretamente para queima ou pode ser refinado para extrair outros combustíveis, como alguns tipos de óleos e também alcatrão, que são combustíveis que podem ser utilizados de formas diferentes. Então a hulha é formada com um aumento muito grande da pressão e da temperatura e também com muito tempo sob essa pressão e temperatura. O aspecto da hulha é uma rocha mais brilhante, mais compacta, diferentemente da lignite, que tem um aspecto mais de carvão vegetal e mais leve. A hulha é mais rígida, é mais compacta e tem um aspecto rochoso, uma rocha negra. E também é brilhante. Ela tem um teor de carbono elevado, acima de 90%, entre 80% e 90%, passando de 90%, e com isso é um carvão ideal para a produção em usinas siderúrgicas. Siderurgias são as usinas que transformam minérios em metais. Então pega os minério de ferro, por exemplo, coloca nas fornalhas juntamente com o carvão para transformar esse minério no metal purificado. É muito utilizado a hulha devido ao sua potência, seu potencial térmico. Com o aumento progressivo da temperatura e da pressão ainda mais, com acúmulo de mais e mais sedimentos, isso com o passar dos milhões de anos, a hulha também vai ser mais compactada ainda, tornando-se quase que totalmente uma rocha de carbono, uma rocha compacta de carbono. Daí nós temos a formação do antracite ou antracito, que é um carvão de altíssimo teor de carbono, próximo a 100%, 99% ou 99, alguma coisa por cento de carbono, então é quase carbono puro, e que sua queima traz um potencial térmico muito elevado. Porém, a maioria das vezes, esse antracito, como é um carvão raro de se encontrar, ele geralmente é transformado, ele é passado por processos químicos e físicos para ser refinado e transformado em outros combustíveis, também a exemplo da hulha. O antracito tem um aspecto bem mais vítreo, bem mais brilhante e bem mais compacto e pesado do que a hulha. Então seria um estágio anterior da formação do diamante. Então o diamante é formado por esse mesmo processo, sendo que a matéria-prima seria outra, e não a turfa, e sim outro material mais rico, material como material orgânico animal ou algum tipo de vegetal específico, só que em pressões bem maiores do que as pressões que formaram o antracito. A partir daí, o diamante vai ser comprimido de uma forma totalmente intensa, com pressões inimagináveis e para dar a forma que o diamante tem. Mas o procedimento é basicamente o mesmo. Inclusive o próprio antracito se assemelha muito ao brilho, só que é negro e é mais frágil do que o diamante, menos duro do que o diamante. E no Brasil nós não temos carvões de grande teor térmico. O que temos são carvões minerais pobres, o lignite, e poucas jazidas no Rio Grande do Sul. Então a maioria do carvão que o Brasil utiliza tem que ser importado. O carvão é utilizado na indústria atualmente principalmente em duas atividades, que é a produção de energia elétrica através das usinas termoelétricas. Então aqui pode utilizar carvão de baixo teor térmico, como
o como lignite. Para aquecer a caldeira, essa caldeira está cheia de água, essa água vai ferver e produzir vapores. Então esses vapores vão se dirigir diretamente a esse rotor, que devido à pressão do vapor vai girar em altas velocidades, fazendo esse movimento mecânico é transmitido pelo eixo ao gerador, ao eletrogerador. E o eletrogerador vai gerar energia que é transmitida para a rede. E a partir daí nós podemos ter iluminação em momentos de pico, em momentos em que a geração por usinas hidrelétricas são insuficientes. Esse vapor continua seu percurso para ser condensado novamente em estado de água. O condensador ele tem temperaturas frias que resfria o vapor e ele volta a seu estado original de água. E a partir segue novamente para a caldeira para ser aquecido. Então, a usina termoelétrica funciona dessa maneira. Pode ser utilizado o carvão mineral ou pode ser utilizado o gás natural para aquecer a caldeira. Além da utilização para a geração de energia elétrica através das termoelétricas, o carvão mineral é utilizado nas siderurgias. Então esses grandes baldes aqui de aço concreto são preenchidos por minérios e também pelo carvão e aquecido para que esse carvão possa retirar as impurezas, principalmente os óxidos dos minérios, e transformá-lo no metal purificado. Então aqui a função do carbono é tanto a queima para aquecer, quanto a retirada do óxido e purificar o minério, deixando apenas o metal. Isso ocorre em todos os tipos de minério, como minério de ferro, minério de alumínio, que é a bauxita, estanho, que é a cassiterita, e qualquer minério que se possa ser refinado em siderurgias. A partir daí o metal é transformado em lâminas, em binas, em barras e vendido para as metalúrgicas que transformam o metal em algum produto para o consumo final. Agora vamos ver a energia nuclear, que também é uma fonte ou um recurso energético não renovável. Não é um recurso fóssil, mas é um recurso não renovável porque os elementos radioativos não adquirem sua radiação em tempo curto. A natureza não é capaz de reenergizar um elemento em curto espaço de tempo. Então, todos os elementos radioativos, quando retirados, os metais e minerais radioativos, retirados da natureza, ou seja, minerados, quando se esgotarem, não terão mais nenhum resquício na Terra. Então, deve-se encontrar uma nova forma de gerar energia. Então, sendo um recurso não renovável, a energia nuclear é produzida a partir de minerais radioativos, como por exemplo o urânio, que é um mineral radioativo natural. Então, existem minerais radioativos naturais, o principal deles é o urânio. Também o rádio, na verdade, foi o primeiro mineral radioativo observado, daí a designação de radioatividade. Então, todos os minerais que emitem partículas são denominados minerais radioativos. E o urânio é o principal deles porque é o que tem maior abundância na superfície terrestre. Ela produz uma grande quantidade de calor. Esses minerais radioativos produzem grande quantidade de calor devido à sua radioatividade. E esse calor é convertido em energia elétrica a partir de usinas nucleares. Essas usinas nucleares funcionam de maneira muito semelhante às usinas termoelétricas.
Só que ao invés de carvão ou do gás natural para aquecer a caldeira, gerar o vapor que vai girar a turbina, é utilizado o calor da reação radioativa dos elementos. Só que como emite radioatividade e é muito perigoso para a saúde humana, animal e qualquer coisa no planeta, esses reatores nucleares têm que ficar fechados com paredes de chumbo e concreto muito largas e lacrados sem ninguém entrar. Ou se quando for entrar tiver uma proteção, uma roupa de proteção adequada. Então, é utilizado principalmente para a geração de energia elétrica, mas também em muitos casos utilizados em armas nucleares. Os tipos principais de elementos radioativos são esses aqui. O urânio, o mineral urânio, esse é um mineral encontrado na natureza. Aqui no Brasil, o local mais rico em urânio é no estado da Bahia. E ele tem esse aspecto amarelado. Daí a simbologia dos elementos radioativos também ser amarelo. Até a roupa de proteção dos elementos radioativos é de coloração amarela. Aqui nós temos o urânio após o seu refino, né? O enriquecimento do urânio. Ele é um mineral, mas ele é refinado e transformado em um metal acinzentado, fosco acinzentado, que emite radioatividade. Por isso a proteção tem que ser feita para evitar o contato direto com esse mineral, causa sérios problemas até a morte, apenas com o contato. Em estado de mineral, ele não traz tanto perigo quanto após o seu enriquecimento. Do urânio, através de reações químicas e físicas, foi produzido o plutônio, que é um mineral mais radioativo do que o urânio. O plutônio é um elemento artificial que é produzido a partir da decomposição e transformação do urânio. Então foi desenvolvido o plutônio, que é mais utilizado principalmente em armas nucleares. E também o césio, que é um metal que tem um ponto de fusão muito baixo, cerca de 25 graus. Então, em regiões que estão acima de 25 graus, o césio vai ser encontrado em estado líquido. E em regiões mais frias, abaixo de 25 graus, ele estará em estado sólido. Então, é um metal mais ou menos líquido, dependendo da região, por isso está aqui preso em um vidro. E ele é muito utilizado em varetas que são resfriadas, mas aí essas varetas, quando emitem radiação, elas aquecem demais, então o césio volta ao seu estado líquido, emitindo essa radiação. É utilizado em usinas nucleares e também em equipamentos de radioterapia, de tratamento de câncer, por exemplo. E aqui nós temos um exemplo prático e pacífico da energia nuclear, que é a geração de energia elétrica. Então funciona muito parecido com a usina termoelétrica. Nós vamos ter aqui uma caldeira com água. Essa água é bombeada. Após a sua condensação e aquecida por ar. Esse ar que provém aqui do reator nuclear. Então, o reator nuclear aquece muito o ar segue para a caldeira, que aquece a água, transforma essa água em vapor. E daí, esse vapor em alta pressão vai girar a turbina, e essa força mecânica é transmitida pelo eixo para o gerador, o eletrogerador, que gera energia para as cidades. O vapor d'água continua seu ciclo, sendo
resfriado no condensador, que geralmente tem uma bombeação a partir de água do mar. Então a maioria das usinas nucleares estarão localizadas próximas ao litoral, para aproveitar a água do mar para o resfriamento do ar aquecido. Então ele é condensado, volta ao estado líquido novamente e bombeado novamente para a caldeira, que é aquecida pelo ar muito quente do reator nuclear. Então, é dessa forma que funciona a geração de energia nuclear, energia elétrica a partir de reatores nucleares, muito semelhante ao que ocorre com as termoelétricas. A diferença é que a caldeira das termoelétricas são aquecidas por um combustível, carvão ou gás, e nas usinas nucleares pelo calor gerado pela reação nuclear dos elementos. A vantagem é que não precisa de ser trocado constantemente o combustível. As usinas nucleares funcionam constantemente sem a necessidade de um combustível para alimentar. E esses materiais radioativos funcionam por um longo período de tempo.